Oi, meu nome é Giovanni Moreira Miranda, estou aqui gravando esse vídeo como uma forma de apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Resolvi falar sobre laminite, pelo fato da laminite ser uma doença a qual abrange muitos equinos hoje. É uma doença que causa não só prejuízos financeiros, mas também prejuízos à saúde e bem-estar do paciente. É uma doença que causa muito incômodo ao paciente, causa muita dor ao animal. E tive como tema do meu trabalho diagnóstico de laminite em equino. Fui orientado pelo professor Fabrício, o qual é o presidente desta banca. Então vamos lá. Os equinos é um animal mamífero da família Equidae, do gênero Equus, qual foi designada a espécie Equus cabalus para abranger as raças como manga larga, quarto de milha, puro sangue inglês, puro sangue lusitano, pantaneira, dentre tantas outras raças que compõem, que estão presentes nas atividades agropecuárias. Seguindo o sentido da atividade agropecuária, o avanço da atividade agropecuária exigiu um aumento na demanda da utilização do cavalo. Fez com que o cavalo fosse principalmente utilizado como meio de transporte. E esse aumento na demanda fez com que, ao longo do tempo, o cavalo sofresse alterações morfológicas, alterações comportamentais e alterações anatômicas que ele adquiriu ao longo do tempo. E ao passar do tempo, ao passar dos anos, começaram a se descrever uma doença que era o motivo da claudicação dos equinos. Ou seja, o equino começava a mancar, né? E essa doença é a laminite. E a laminite é caracterizada, ela é acometida, na verdade, por distúrbios hormonais. Distúrbios hormonais que afetam diretamente o equilíbrio ácido básico do metabolismo do animal. Então, a gente subdivide a laminite em 3 divisões. A gente subdivide em laminite na fase inicial, que é quando aparecem os primeiros sintomas ou algum sintoma que o animal teve que pode gerar a laminite. Segunda subdivisão é a laminite aguda. É quando o animal já apresenta sinais clínicos. E a terceira divisão é quando os sinais clínicos se persistem após 48 horas. E é nesse período que ocorre como se diz? A rotação da falange. Né? E já é um caso mais grave, tem que se avaliar, para diagnóstico, se avalia o cavalo por inteiro, um todo, um conjunto de sistemas para avaliar uma alteração hormonal, para avaliar um distúrbio, que é um distúrbio. E alguns fatores que agravam o desenvolvimento da laminite é cólica, diarreia, pleuropneumonia e a sobrecarga de peso em um membro por lesão no membro contralateral e doenças metabólicas. O diagnóstico é feito a partir de exames radiográficos, exames físicos, toque, né, para ver inchaço, pulso digital. E o tratamento é basicamente com uso de anti-inflamatório não esteroidais e antibiótico. Mas não existe um tratamento direcionado à laminite. A gente trata sintomas
A gente vai tratando e proporcionando que a lesão se retrocessa, que a lesão vá se diminuindo e vão se encaixando, né? O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de laminite na rotina clínica equina e pormenorizar as atividades do caso relacionado com a literatura. Fazendo uma breve revisão de literatura, a anatomia do dígito equino é composto por casco, que são ricos em queratina, que envolve as cartilagens unguenais da falange distal, tendões, nervos, ligamentos, articulação interfalangiana distal, vasos sanguíneos e o osso sesamoide distal. E a anatomia externa do casco é composto por sola, ranilha, bulbo e parede. E a definição e a fisiopatogenia da laminite é assim, ó. A laminite não é uma doença contagiosa e esporádica. Laminite é a inflamação das lâminas do casco que leva a eventuais problemas como diminuição na perfusão capital digital, dores persistentes, necrose isquêmica da lâmina e desvios arteriovenosos. A quebra da interdição das lâminas primárias e secundárias dérmicas, epidérmicas, em que casos mais graves, origina o afundamento da falange distal. O afundamento da falange distal já se está ali na subdivisão de aguda para crônica, né? Então, vamos falar de cada subdivisão separado. A laminite aguda, ela afeta principalmente a extremidade distal do equino, que pode se tornar fatal. Porque no caso de uma rotação de falange, o casco se rompe, se solta. Hoje, com os recursos que a gente tem hoje aqui no Brasil, com a nossa realidade, a gente não consegue pôr uma prótese e dar a mesma qualidade de vida. Então, esse fatal, seria a eutanásia. A gente optaria por eutanásia do animal. Na laminite aguda, acontece a separação das lâminas do casco, dor intensa e o afundamento da terceira falange. Na fase subaguda, a gente tem um aumento do pulso digital, uma leve claudicação, que é perceptível aos olhos veterinários, né? Que a gente fala. Tá ali meio manco, não manca. Na fase aguda da laminite aguda, é acometido apenas um dos membros. E geralmente membro anterior, né? E na fase refratária, é o acometimento dos 4 membros. Já não é mais um caso tão comum, tão se esperado na nossa realidade da clínica equina de hoje. O diagnóstico da laminite aguda, a gente se dá ele por anamnese, sinais clínicos, né? Pulso digital, que é como se fosse o maior padrão que a gente vai. Primeiro exame que faz em caso de laminite que nos orienta é pulso, presença de pulso digital. E os exames radiográficos, para a gente ver o que está acontecendo. Nos exames radiográficos, a gente vai ver o aumento da distância entre a parede do casco e a face dorsal da falange distal, que leva à formação de edemas, de hemorragias. E a gente também usa o venograma, faz o venograma digital para um melhor diagnóstico da laminite aguda. E
Tratamento. O que é o tratamento da laminite aguda? Evitar que o quadro se torne crônico. A gente precisa reverter aqueles sinais antes das 48 horas que define o que é crônico. A gente não tem um tratamento específico para que promova a efetiva melhora ou eliminação total dos sintomas, né, da laminite. Então a gente o tratamento é meio paliativo. A gente ajuda na recuperação dos sinais clínicos. A gente proporciona conforto, estabilidade na pisada do animal, né? E a utilização de anti-inflamatório. Uso de soro, uso de plasma, heparina, cama de areia para o animal pisar mais macio, casqueamento e o ferrageamento. Que a gente já começa a entrar na parte de as ferraduras ortopédicas para corrigir a pisada do animal, o toque do animal ao solo. O que acontece na laminite crônica? Na laminite crônica tem a separação das lâminas, o afundamento da falange, já tem presença de inflamação, de hemorragias, de necrose e o crescimento deformado do casco. E quando é na fase mais precoce, tem a rotação distal e o espessamento laminar. E quando já está na fase ativa da laminite crônica, a gente tem perfurações e abscessos. A gente às vezes precisa fazer uma infiltração para drenar o conteúdo ali presente. E a fase estável da laminite crônica é quando a palma e o casco retornam ao crescimento normal. Não está mais aquele crescimento sem forma do casco, né? O casco tem toda uma forma de crescer. E as evidências clínicas para o diagnóstico da laminite crônica é ver o modo que o equino posiciona o membro afetado quando ele toca ao chão, e exames radiográficos. Vamos sempre evidenciar isso, exames radiográficos. Laminite a gente trata com exames radiográficos para ver toda e qualquer alteração no dígito. A gente precisa de um venograma para complementar os exames diagnósticos, para avaliar a pressão sanguínea das extremidades distais do membro do animal, da área afetada pela laminite. E o tratamento da laminite crônica? Qual é? O tratamento da laminite crônica é o mesmo da laminite aguda. Só que a gente faz drenagem, a gente faz antibiótico para diminuir a vascularização dos tecidos. A gente vai sanar a dor, anti-inflamatório, para tirar a dor, ajudar para não ter inflamação. A gente vai, às vezes, fazer um bloqueio. A gente vai tirar a dor do animal para ele ter um certo conforto ao pisar, ao apoiar o membro no chão. E manter o casco nas suas características morfológicas. A gente precisa fazer suporte de casco, ferrageamento, corrigir, mudança na dieta para não ter mais um distúrbio hormonal causado pela alimentação. E em caso mais severo, as intervenções cirúrgicas, que já hoje a gente não tem tanta, a nossa realidade na clínica equina hoje já não tem tanto esse recurso, uma vez que às vezes o procedimento é caro, o tutor não vai querer optar por esse tratamento. E manejo da nutrição do paciente com laminite. Dieta, a gente precisa montar uma dieta balanceada de proteína, energia, biotina. E uso de feno de capim, por ser um conteúdo fibroso. A gente evita
o acesso do animal a pastos com o eleado, um pasto com um elevado teor de frutanos, e proibir a utilização de fertilizantes nitrogenados no pasto, devido ao aumento da deposição de glicídios que vai ocorrer ali na pastagem que o animal precisa comer. Como o meu trabalho é um relato de caso, né, vou descrever o relato do paciente. É um animal que foi atendido no dia 1º de novembro de 2019, manga larga machadora, uma fêmea, castanha com 7 anos de idade, 413 quilos. E utilizado para lazer, cavalgada. E aproximadamente 15 dias anterior à consulta, ao dia 1º de novembro, a égua sofreu um aborto após a administração de Ciozin, que é cloprostenol disódico. Após esse episódio, que foi observado sintomas como tremores, sudorese e o andar rígido, que já são o início dos sintomas da laminite. O tutor utilizou terramicina, o buscofim, banamine para amenizar os sintomas, amenizar a dor do animal, mas não apresentou resultado. E aí foi quando ele chamou o veterinário. O veterinário tirou raio-x do membro torácico, que é o qual estava com a claudicação, que foi observado. O membro torácico esquerdo não apresentou alteração e o membro direito apontou uma lesão no córeo laminar, vista em região de transparências lineares na região dorsal da falange distal. E começamos o tratamento precoce para a laminite. O tratamento terapêutico com utilização de botas de gesso e a palmilha de silicone para corrigir a pisada do animal. Com 30 dias aproximado de tratamento, o membro torácico direito tinha uma leve rotação de 1,9 graus da falange distal da lesão do córeo laminar. Após esse raio-x, a gente indicou a redução dos atritos entre o casco e o solo e aliviar os sintomas pré-existentes. E após esse atendimento, o tutor abandonou o tratamento. A gente crê que é porque obteve alguma melhora e ele às vezes sentiu necessidade, mas laminite é uma coisa que necessita de um veterinário presente para diagnosticar e para trabalhar. E como resultado de discussão comparando a literatura, conforme descrito por Lakowski em 2016, o membro anterior, eles são mais acometidos com a laminite do que os membros pélvicos. E a utilização do anti-inflamatório é um aliado, né, como descrito por diversos autores, como Oliveira, que descrevem que o anti-inflamatório é o nosso aliado na eficácia do tratamento. O diagnóstico recente, né, como eu falei, ele define o padrão de tratamento, a precocidade do tratamento, é o diagnóstico recente. E a laminite, como eu disse, que causa grandes perdas. Por isso a gente precisa focar em estudar e focar no diagnóstico da laminite. É um trabalho hoje que muito veterinário está tendo para evitar e ter mais alternativas de tratamento, né? E é isso o que eu tenho a passar para vocês. E muito obrigado. Cumprimento também
os professores Elaine, agradeço ao meu orientador, Fabrício, e também a professora Flávia, que compõe a banca. Muito obrigado.